Você sabia que as crenças têm o poder de criar ou de destruir os nossos planos e sonhos? Todos nós adquirimos crenças limitantes, desde o nascimento, durante a infância, bem como na idade adulta também. Eu já venci algumas crenças limitantes. Mas e você? Tem crenças que te limitam e te impedem de crescer e conquistar seus objetivos? Ou você nem sabe o que é crenças limitantes? Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir como usar as crenças ao seu favor. Bora refletir? A corda do elefante. Um homem estava caminhando por um acampamento de circo e percebeu que os elefantes não estavam sendo mantidos em gaiolas ou presos por correntes. Tudo o que os impedia de escapar era um pequeno pedaço de corda amarrado a uma de suas patas. Enquanto o homem olhava para os elefantes, ele ficou completamente confuso e pensou: por que esses elefantes não usam sua força apenas para quebrar a corda e escapar? Eles poderiam facilmente fazer isso, mas em vez disso, eles parecem nem querer tentar. Curioso com o que via, se aproximou de um dos treinadores e perguntou: como vocês fazem isso? Tipo, os elefantes estão parados ali. Eles nunca tentam escapar? O treinador respondeu: usamos um procedimento para que os elefantes jamais se rebelem. Quando o animal ainda é filhote, o elefante é amarrado com uma corda muito grossa em uma de suas patas. Há uma estaca firmemente cravada no chão. Ele tenta soltar-se várias vezes, mas não tem forças suficientes para tal. Depois de um ano, a estaca e a corda ainda são suficientes para manter o pequeno elefante preso. Ele continua tentando se soltar, porém sem conseguir. O animal fica condicionado e passa a acreditar que a corda sempre será mais forte que ele e desiste de suas iniciativas. Mesmo agora, já sendo adulto e dono de uma força gigantesca, basta o treinador colocar uma corda no pé do elefante e amarrá-lo num cabo de vassoura, que ele nem tentará mais a liberdade, porque se lembra que já tentou muitas vezes e não conseguiu. Então o homem curioso chegou a uma conclusão. A única razão pela qual os elefantes não estavam se libertando e escapando do acampamento foi que, com o tempo, eles adotaram a crença de que se libertar simplesmente não era possível. Moral da história: não seja como o filhote de elefante, que depois de tentar várias vezes se soltar da corda, desistiu a ponto de acreditar que aquela corda era mais forte que ele. Acho que, como o elefante, você também não está percebendo. À medida que está ficando mais velho, você está ficando mais forte. Não desista dos seus sonhos. Se for preciso, mude de estratégia, mude o plano, mas não pare de tentar porque já falhou em algum momento. Tire da sua cabeça a crença limitante de que você não vai conseguir. Se lembra de quando você era criança? Você não tinha medo de quase nada. Era curioso, destemido, alegre, adorava aventuras. Mas aí você começou a envelhecer, a crescer. Foi apresentado a uma lista interminável de regras sobre o que deve dizer, como deve ser e o que deve fazer. Você viu, ouviu e vivenciou muitas coisas na escola, em casa. E foi nesses momentos que resultou na criação de várias crenças limitantes que você tem hoje em dia. Embora eu e você tenhamos que viver de acordo com algumas regras, é muito importante que você não esteja se impedindo de viver uma vida boa por causa de crenças limitantes. Eu me lembro de algumas vezes quando eu era menino, meus pais me diziam para mim não conversar com estranhos na rua. Imagina comigo, se hoje em dia, eu, adulto, não conversasse com estranhos na rua. Como seria minha vida? Como eu arrumaria emprego? Como iria fazer amizades? Como eu poderia conhecer uma namorada ou esposa? Ficaria difícil, não ficaria? Se eu continuasse pensando assim até hoje, estaria me limitando. Por isso eu precisei reformular essa crença limitante de que conversar com pessoas estranhas é ruim para
socializar é muito bom. Quando você muda sua fala interna, você muda seu mundo. São as crenças limitantes que nos impedem de alcançar o que queremos na vida, enquanto as crenças fortalecedoras nos apoiam a alcançar nossos objetivos. Só para deixar claro aqui, crença não é a mesma coisa que fé, tá bom? Embora fé certamente inclua o elemento de crença, mas eles não são a mesma coisa. A fé está mais acima. Crenças limitantes são pensamentos, estado de espírito, convicção ou crença que você pensa ser verdade absoluta e que te limita de alguma forma. Na maioria dos casos, as crenças limitantes são pensamentos inconscientes que atuam como um mecanismo de defesa para evitar possíveis emoções negativas. Lembra quando você disse coisas como: "Não sou bom em matemática. Eu não nasci para isso. Não vou dar conta." Uma crença limitante bem famosa é: "Eu nasci assim, vou morrer assim." Esses são alguns exemplos de crenças limitantes que o colocam em um mundo que você mesmo criou e muitas vezes o define de maneira falsa. Essas crenças limitantes podem ser sobre você, sobre suas interações com outras pessoas ou com o mundo e como ele funciona. Às vezes a corda que está te segurando se chama medo, ou pode ser a corda do que as pessoas vão pensar se eu fizer isso ou aquilo, insegurança. As crenças limitantes estão impedindo você de fazer boas escolhas na vida, aproveitar novas oportunidades ou alcançar seu verdadeiro potencial. Como o elefante da história contada, as crenças limitantes podem nos manter presos a um estado mental negativo e nos impedir de viver a vida que realmente desejamos. Pois a verdadeira prisão do elefante não era a corda, era acreditar que aquela corda segurava ele. Mas calma aí. Não está tudo perdido. Não existe só crenças limitantes. Existem também as crenças fortalecedoras, e são essas que temos que aprender a utilizar na vida se quisermos avançar para o próximo nível. Duvide e reformule seus pensamentos. Por exemplo, ao invés de você dizer "eu não nasci para isso", comece a dizer "eu nasci para isso sim". Toda vez que a sua mente disser "eu não vou dar conta", diga "aprenderei o que for necessário, me capacitarei e vou dar conta sim, porque eu sou capaz". Quanto mais você praticar a reformulação de crenças, com o tempo vai ficar mais fácil. O próprio exercício traz consciência aos pensamentos. Preste atenção ao seu diálogo interno. Os seus pensamentos sobre você são positivos ou negativos? São realistas ou baseados em falsas crenças? A visão que você adota para si afeta a forma que você conduz a sua vida. Essa é uma frase do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, que eu super recomendo a você se quiser aprender mais sobre crenças fortalecedoras. A qualidade dos seus pensamentos cria a qualidade da sua vida. Sabendo disso, de hoje em diante, prometa a você mesmo que vai combater qualquer pensamento e crença limitante que vier à sua cabeça. Não aceite pensamentos negativos que te paralisam. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você ama. Assine o canal para não perder mais vídeos de reflexão como este. E a gente se vê no próximo vídeo.